Boa noite, meu nome é Bianca, eu sou acadêmica de licenciatura em Educação do Campo do Polo de Cerro Largo. Eu li um artigo da revista chamado Economia da Água, Aprendendo com a Natureza. Ele é bem curto, bem básico para a gente poder entender o que significa a escassez da água e a escassez de nutrientes. Então eles nos colocam dois exemplos, o do deserto do Israel e da agricultura que a gente tem até hoje, em modo de irrigação. Então a gente aprende que o deserto ele não tem água suficiente para produzir lavouras, né? E foram feitos estudos. Mas em 1990 foi feito um estudo que comprovou que esse estudo do deserto é equivocado. Por quê? Porque não quer dizer que nós vamos ter escassez de água, nós podemos ter escassez de um solo, escassez de nutrientes. Então, no deserto de Israel, a chuva é de 400 milímetros por ano. E desses 400 milímetros por ano, o solo absorve 200 toneladas de biomassa. Ou seja, ele vai produzir um solo bom com nutrientes, fazendo com que a gente tenha 443 milímetros de água por hora. Então, como o solo ele é rico em nutrientes através dessa chuva e através da biomassa, a absorção da água é muito maior do que um solo nas agriculturas de hoje em dia. Um dado que que eu vou ler aqui para vocês verem, ó. Além disso, um solo coberto por vegetação nativa é capaz de absorver 443 águas de chuva em uma hora. Ou seja, significa que literalmente é capaz de engolir uma tempestade. Então, eles fizeram estudos baseados nos terrenos dos desertos e nos terrenos da agricultura. Esses dados revelam que pelo menos duas questões de extrema relevância para a agricultura, né? Que seja, então, o primeiro, demonstra que a natureza encontrou uma maneira de produzir grandes quantidades de biomassa, né? E a gente vai aprender com isso cada vez mais, pois há uma possibilidade de planejamento de sustento de cultivo, que volta a falar dos nutrientes da terra. E a segunda seria então sistemas de cultivos que produzem apenas 1/10 dessa biomassa. Então, na realidade, não quer dizer que o sistema de irrigação do solo não é importante. Ele é importante, ele vai fazer com que a água captada fique naquele solo e então automaticamente sustenta a natureza e as lavouras, digamos assim. Mas também o solo com nutrientes, ele vai abranger uma quantidade de água bem maior. Então, por essa razão, alguns solos têm menor capacidade para absorver e armazenar as águas das chuvas, que seriam então as que não possuem nutrientes ricos. Excelentes resultados podem ser alcançados com essa capacidade do solo nutritivo, que a gente diz, para armazenar água. Em outras, destacam-se a elevada diversidade biológica, né, então comentada, e uma ciclagem de nutrientes mais eficientes, que eu volto a falar, então, que seria a terra, o solo com nutrientes ativos. Então, o que a gente pode chegar à conclusão é que tanto no deserto quanto na área que a gente aprendeu a estudar, que seriam os campos de lavouras, não adianta o solo não ter nutrientes, pois não ter nutrientes, eles não são capazes de absorver a quantidade de água suficiente para recarregar, digamos assim, a biomassa com a água necessária, que seria então através da chuva e da coleta da biomassa. Seria isso, espero que tenham aprendido um pouco.